Olá, meus irmãos, tudo bem? Graça e paz. Vamos dar início a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Essa aula do dia 6 de junho de 2020. O tema da nossa aula é o discipulador. Falamos na última aula sobre o discípulo, que é aquele que é aprendiz, aquele que aprende. E agora vamos falar do discipulador, que é aquele que ensina. Como eu já venho comentando em outras aulas, a gente tem falado sempre no mesmo tema. Falando da igreja, do discípulo, discipulado, de instrução, de evangelismo. Falamos na última aula sobre o discípulo, aquele que é um aluno aprendiz, ele aprende a se parecer com Jesus. E hoje nós vamos falar sobre o discipulador, que é aquele que ensina. Então, bastante interessante isso, porque uma lição complementa a outra. A lição vai nos sugerir o Evangelho de São Mateus, no capítulo 28, versículo 16 ao versículo 20, vai trazer para nós uma informação muito importante, uma missão, uma ordem de Jesus aos seus discípulos, para que eles vão, ensinem e batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero ler para os irmãos São Mateus capítulo 28, versículo 16 ao versículo 20. Jesus aparece aos seus discípulos na Galiléia. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Jesus instrui os discípulos nesta palavra para que eles ensinem. Aquilo que eles aprendem, eles precisam passar para frente. O que a gente tem feito aqui? A gente tem gravado aulas, tem dado aulas da EBD, dos temas propostos pelos nossos irmãos, mas para poder nos instruir. Como eu digo para os irmãos aí presencialmente, eu tenho aprendido muito com vocês. E quando eu paro um pouquinho para instruir, para ensinar a vocês, eu estou aprendendo e aprendendo muito. E isso é muito interessante, porque a palavra que eu ministro para vocês é aquela que também eu sou ministrado. Deus, ele tem falado comigo, ele fala no meu coração, ele fala comigo por meio da palavra dele. Ele fala comigo através da oração. Ele fala comigo através do meu dia a dia. Ele fala comigo em tempo inteiro. Então, eu preciso também fazer o meu papel, que é falar com o Senhor. E quando ele nos instrui a instruir, isso é bastante interessante, porque ele vai nos dizer como a gente tem que se portar, como a gente tem que agir, como a gente tem que fazer. E assim ele instrui os discípulos dele aqui nesta palavra de São Mateus 28. Ele fala assim, olha, ide, vai ensinar as nações, vai batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vai também instruir a todas as nações, aquilo que eu vos tenho mandado. Agora, como eu vou fazer se eu não tenho nada de Deus? É claro que eu preciso ter alguma coisa. E eu preciso ter uma vida de oração, eu preciso ter uma vida de palavra, leituras de palavra, eu preciso ter uma vida dedicada a Deus para que eu possa instruir, para que eu possa ser um instrutor. Mas, afinal de contas, qual é o papel principal e fundamental de um discipulador? Então, o discipulador, ele é um formador de discípulo, é aquela pessoa que instrui, que ensina um discípulo a se parecer com o seu mestre. Vemos na última aula que o discípulo, ele se parece com Cristo. Então, o discipulador, ele vai levar essa pessoa, esse discípulo, a se parecer com Jesus. De que forma ele vai fazer isso? Através do ensino, através da palavra. Agora, para ensinar é preciso ter algo muito interessante, muito importante na vida de um professor, na vida de alguém que vai instruir. É preciso ter amor, porque as coisas feitas com amor, elas sobressaem muito mais. É muito mais simples uma pessoa entender quando alguém lhe explica através do amor do que uma pessoa que simplesmente explica.
né? Simplesmente joga a matéria. Passamos por isso em várias situações na nossa vida nas escolas, né? Então, foi levando para uma escola secular. A gente continua a nossa vida acadêmica, continuamos estudando, mas passamos situações em nossa escola. Eu, por exemplo, tinha uma professora de matemática que ela fazia uma conta lá e era muito complicado de entender aquela disciplina naquela época. Eu estava no primeiro ano do ensino médio, eu lembro ainda, e a professora passando uma conta no quadro, explicando a matéria, e a turma falava assim: professora, eu não entendi. E ela falava assim: ah, você entendeu que isso aqui é -1? Entendi. Alguma coisa você entendeu. Então, ela só queria estar, porque passando a matéria, passando a disciplina para a gente ali. Era a função dela, ser a professora e passar a matéria. Mas ela não estava preocupada se o aluno estava aprendendo ou não. Em contrapartida, no segundo ano e no terceiro ano, eu já tive um professor de matemática também, que ele prendia o aluno, ele chamava o aluno para a atenção. Ele tinha uma didática muito importante, muito interessante. A forma que ele explicava, a gente entendia, a gente compreendia isso. Isso era muito interessante, porque a gente via que esse professor ele colocava o amor, né, naquela função que ele tinha, que era ensinar. O objetivo dele era ensinar, mas não era o principal. O principal objetivo dele era o aluno aprender. Então, quando a gente entende que nós podemos ser discipulador, porque já entendemos a palavra de Deus, já estamos na igreja faz um tempo e já fomos instruídos para isso, nós temos que colocar o amor para sobressair. Temos que colocar o amor acima do ensinamento, porque se a gente colocar o amor, a gente vai olhar o aluno e vai observar o que ele tem aprendido, o que ele não tem aprendido, qual é a dificuldade que ele tem passado. E não é diferente na palavra de Deus, né? Alguém que aceita Jesus na nossa igreja. Ah, o pastor pregou e tal, o irmão foi lá, assistiu o culto, quer aceitar Jesus, aceitou Jesus. A partir daí, qual é o processo? Qual é o procedimento? Agora, a gente vai ter que cuidar dessa pessoa, né? De que forma eu vou cuidar? De que forma você vai cuidar enquanto discipulador? Pastor, eu queria ser discipulador. Eu estou há 10 anos na igreja, mas nunca instruí ninguém. Como é que eu faço? Você vai saber agora. Então, o que acontece? A pessoa aceitou a Jesus, foi à frente, a gente fez a oração e tal, agora pegou o nome da pessoa, alguém acompanhou, e o primeiro passo a fazer é colocar essa pessoa em uma classe de novos convertidos, uma classe de discipulado. Por quê? Agora começa todo um processo de ensinamento de como instruir essa pessoa, como levar esse novo convertido a se parecer com Jesus. Esse novo convertido pode ser um discípulo? Sim, pode ser um discípulo. Eu posso ser um discipulador? Posso, porque eu vou estar orientando. Nós temos na nossa igreja o nosso irmão Elci, que cuida da aula do discipulado, né? Então ele instrui as pessoas a se batizar. Ele leva o conhecimento às pessoas o que é o batismo, né? O que é a remissão de pecados, que é a morte do velho homem, que é o novo nascimento. Então ele instrui a pessoa a chegar ao batismo. Aqui a palavra de Deus está dizendo: ide, ensinai e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nosso irmão Elci, por exemplo, ele é um discipulador. Ele é uma pessoa que instrui, uma pessoa que ensina. E isso em nossa igreja, precisamos ter mais gente para fazer isso, né? Que é orientar. Porque às vezes a pessoa aceitou Jesus e não sabe nem por que aceitou Jesus. Será que foi só pela emoção do culto? Aquele hino tocou lá na pessoa, ou a palavra que penetrou e tal, foi aquele momento de emoção? Agora, como segurar essa pessoa ali? Como fazer com que ela realmente seja um novo convertido, né? Seja uma pessoa que esteja com sede, com vontade de aprender a palavra de Deus? Simplesmente demonstrando o amor, né? Nós podemos instruir, podemos ensinar por meio da palavra, porque e aí todo discipulador ele precisa ter uma vida de oração, uma vida de palavra, uma vida de consagração a Deus, para que ele possa instruir na verdade as pessoas que estão chegando à nossa igreja de forma tão poderosa que aquela pessoa não venha esquecer. Então, uma das maneiras mais importantes que nós temos enquanto discipulador é o amor, né? O amor ele precisa fazer parte da pessoa que está discipulando, né? Do líder, aquele orientador, do professor, do instrutor.
ele precisa ter uma vida de oração, uma vida de palavra e também fazer parte deste ingrediente, o amor verdadeiro, para que o seu discipulado, né, o seu discipulador, ele possa ser instruído de uma maneira muito especial, para que ele alcance o objetivo final, que é se parecer com Jesus. Para que o discipulado ele aconteça de forma impactante, né? O discipulador ele precisa ser exemplo para o seu discípulo. Todo líder ele precisa ser exemplo para o seu liderado, né? Porque às vezes o liderado ele vai olhar e inspirar-se no seu líder, né? Isso é importante. O líder ele, quando ele tem uma missão, ele tem uma função, ele precisa ser exemplo para isso. E quando a gente instrui, né, uma pessoa, um aluno, um aprendiz e ensina, a gente precisa também dar o exemplo, né? A gente não pode falar para alguém fazer uma coisa e eu faço uma coisa contrária, né? Eu faço uma coisa diferente. Não posso falar para uma pessoa que o meu aprendiz ele precisa ter uma vida de oração, ele precisa ter uma vida de palavra, ele precisa caminhar, precisa estar indo para os cultos, precisa participar da escola bíblica dominical, ele precisa estar o tempo inteiro ligado com Deus, se eu mesmo não o fizer. Então, uma das formas muito importantes que o discipulado ele tem é que o seu discípulo ele olhe para o seu mestre e veja-o como exemplo. Então, o líder, o discipulador, o instrutor, o professor, ele precisa ser exemplo para o seu aluno, né? Então ele precisa ser exemplo, assim, nem todo mundo sabe tudo. Um aluno pode perguntar: professor, eu não entendi isso, o senhor pode me explicar de novo? Professor, como funciona isso? Como funciona aquilo? O professor, ele não sabe todas as coisas, ele não sabe tudo, mas ele pode buscar informações e ele pode ajudar aquele aluno com as suas dúvidas, mas por ele não saber tudo, não significa que ele não seja um bom professor, né? Um bom instrutor, um bom discipulador. Mas ele precisa ser exemplo, precisa ter uma vida de oração, precisa ter uma vida de palavra, uma vida de comunhão com Deus, para instruir o seu discípulo a se parecer com Cristo. O discipulador, ele é alguém compromissado, ele precisa ser alguém compromissado. Então, qual é o primeiro passo que um discipulador precisa? Ele precisa investir tempo com Deus, em oração, em leitura da palavra, em estudo da palavra, mas não é apenas uma leitura superficial, panorâmica. É comendo mesmo a palavra, né? Lendo a palavra versículo a versículo, capítulo por capítulo e entendendo o que aquele texto quer dizer, né? O que acontece nos cursos de teologia? A gente aprende, quando a gente está lá na aula de teologia, a gente aprende que a gente precisa ler a Bíblia, mas também interpretar a Bíblia. A gente aprende a hermenêutica e a gente aprende a homilética. A hermenêutica a gente vai livro por livro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, entendendo cada parte da Bíblia para a gente juntar e ter uma noção de um total, de um geral, né? A gente aprende isso em hermenêutica, a gente aprende em homilética o quê? A forma de falar, da gente se portar, da gente levar a palavra. Então, juntando os dois, eu preciso ter o conhecimento do texto e saber como aplicar. Então, eu tenho que trabalhar com a hermenêutica e com a homilética. Quando eu leio um texto estudando a palavra, o que me faz buscar? Eu preciso buscar em dicionários bíblicos algumas palavras desconhecidas e eu preciso também buscar em outras fontes algo que vai acrescentar a palavra de Deus para que eu entenda um pouco mais. Então, a gente abre um pouco mais a nossa mente e, claro, tem que sempre manter a Bíblia como o principal livro, né? A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. É ela que vai nos instruir através do Senhor, através de Jesus, através de Deus. Ela que vai nos instruir como agir, como fazer, como caminhar, né? Como se portar, como instruir, como ensinar, como aprender. A Bíblia vai nos instruir. Agora, eu posso usar outros livros?
de teólogos seculares? Posso e devo. Eu posso usar dicionário bíblico para poder acrescentar ao meu estudo? Posso e devo. Eu posso buscar no original, no grego, Novo Testamento, no hebraico, Antigo Testamento? Posso e devo. Então, primeiro passo de um discipulador é investir tempo em Deus, tempo na palavra, tempo em oração, tempo em compromisso com Deus, né? E estudando bem a palavra, estudando de que forma? Não apenas de uma forma panorâmica, mas de uma forma mais aprofundada. Qualquer pessoa pode fazer isso sem ser teólogo? Pode. É claro que pode. Eu preciso ter teologia para fazer isso? Não. Não precisa ter teologia para fazer isso. A palavra é do Senhor. Quem vai nos instruir é Deus. É claro, buscando novos conhecimentos sempre é bom. Sempre é bom. É necessário? Não, nem sempre. Mas vai nos ajudar? Com certeza vai. Então precisamos investir tempo, como primeiro passo. O segundo passo para um discipulador investir no seu discipulado, ele precisa ter um relacionamento. Ele vai se relacionar com esse discípulo. Instruindo ele vai vai ter aquele relacionamento. Ele sabe, por exemplo, numa escola. Vamos trazer a escola secular novamente. O professor que está instruindo ali, que está dando aula de português, matemática, inglês, não importa a disciplina, ele vai ter um relacionamento com o aluno e ele vai conhecer o aluno. Tanto é que no COC, numa reunião de professores, alguém vai falar assim, mas e o aluno João, o aluno Pedro, o aluno Moisés? O professor vai saber dizer sobre aquele aluno. Olha, o aluno João é um aluno dedicado, a gente passa o trabalho, ele faz, ele tem boa desenvoltura quando lê uma redação. Então esse aluno aí, ele está com dificuldade nessa matéria, de repente está acontecendo alguma coisa, ou a gente precisa instruir ou ensinar de uma outra maneira, né? Ter uma nova didática para que ele entenda, para que ele aprenda. Então o professor ele vai entender e conhecer o seu aluno, ele vai ter esse relacionamento. E o que nós precisamos fazer enquanto discipulador? Ter um relacionamento com o nosso discípulo também, com o nosso aprendiz. Porque se a gente tiver um relacionamento, a gente vai ver qual a dificuldade que aquele aluno está tendo ali. Será que ele entrou numa aula de novos convertidos, uma aula de discipulado, e ali ele está entendendo tudo? Será que quando o irmão Yossi fala para ele o que é batismo, será que aquela pessoa compreendeu? Entendeu? Então, o que acontece? Ele precisa, o professor, ter esse relacionamento com o aluno e o aluno para com o professor. Vai fazer isso através do amor, através do compromisso, através da seu exemplo de vida. Isso sim, forma um discipulador a formar um discípulo, para instruir esse aluno a se parecer com Cristo. E concluindo a nossa aula, eu quero dizer a você que você pode ser um discipulador, você pode ser um instrutor, você pode ser um professor, ensinando a palavra com dedicação, com amor, com compromisso, buscando oração, buscando na leitura da palavra e um estudo aprofundado, não um estudo só panorâmico, mas um estudo aprofundado, para ver o seu aprendiz se parecer com Cristo, né? E um objetivo principal de um discipulador é chegar ao final e ele ver a vida de um discípulo transformado, ver a vida de um aluno transformado. Isso é muito gratificante para quem está discipulando, para o professor que está instruindo, porque o objetivo principal dele é ver aquela vida transformada. É muito bacana, muito interessante, importante para a gente, muito bom mesmo quando a gente vê uma pessoa se batizando. É sinal que ela foi bem instruída e ela aprendeu e ela teve um compromisso com Deus e aceitou isso e quer uma vida transformada em Jesus, quer se parecer com Cristo, porque ela foi instruída, ela foi bem orientada, né, por alguém que estava discipulando com amor, com dedicação. Então, meu irmão, pense nisso. Quer ensinar alguém? Ensine a palavra de Deus. Busque em Deus, porque o Senhor vai lhe ajudar, assim como tem ajudado muitas pessoas, né? Seja também um discipulador e transforme a vida de um discipulado. Eu quero te fazer um convite. Esse tempo de pandemia,
a gente tem gravado aulas aqui e postado para os irmãos não perderem o conteúdo, né? Para a gente ir caminhando, porque não podemos estar presencialmente. Pensando nisso, o que eu fiz? Criei um canal no YouTube chamado Aliança e Teologia e tenho postado as aulas da Escola Bíblica Dominical lá. Então, e depois disso eu coloco nos grupos aí, os irmãos disponibilizam nos grupos para que você estude no conforto do seu lar, da sua casa. Mas, se você tiver a oportunidade e quiser também, eu gostaria que você acessasse o YouTube, Aliança e Teologia, e se inscrevesse lá no canal que eu criei. Porque toda vez que eu postar alguma coisa lá, você vai ser notificado e vai poder participar das nossas aulas. Ao final, quando terminar essa pandemia e estivermos presentes novamente, eu estarei postando lá conteúdos relevantes sobre a palavra de Deus, né? Como eu sou professor de administração eclesiástica, entre outras disciplinas, eu vou colocar também outras informações, outros trechos de aulas nesse canal do YouTube para vocês poderem assistir também. Quem quiser, está feito o convite. Acesse aí, clica aí no linkzinho aí, vai direto lá para o YouTube e se inscreva lá no canal, tá? Porque é importante sempre estarmos estudando a palavra de Deus. Meu objetivo é convidar algumas pessoas também para participar, trazendo uma palavra abençoadora para nossas vidas, tá bom? Fique convite, fiquem com Deus, até a próxima aula.